conquista nessa cidade, porque eu creio que os americanos tinham essa visão e nós perdemos essa visão. Nossa visão hoje é de vender, de lapidar, mas eu creio que a gente precisa conquistar. E esse espaço que nós conquistamos aqui é o início de muitas outras que a gente pretende conquistar para a glória e honra do nome de Jesus. É só procurar o irmão no Facebook, ou então procurar a Secretaria da Igreja PIB Juiz de Fora. Telefone. As pessoas sabem aonde procurar PIB Juiz de Fora. Exatamente. Tá, né? Temos o nosso site, nós temos um programa de televisão semanal pela Rede Super para todo o Brasil, inclusive pela internet, www.redesuper.com.br, e também canal aberto a cabo. Nós temos uma rádio online 24 horas no ar. E nós temos, é só entrar no site da igreja, as mensagens que eu prego são todas colocadas no YouTube, é só entrar lá, Aloysio Penido, ou então PIBJF, e vão encontrar lá as mensagens. O telefone da igreja aqui é 032-3211-5080, e também o meu Facebook, Aloysio Penido, é só entrar lá e tem todas as informações. Pastor, tinha tanta coisa para perguntar para o irmão, mas o tempo é curto, e eu gostaria que o irmão, então, antes de finalizar, o irmão colocou sobre a denominação. Eu não gosto muito de apertar a denominação, mas essa questão de estar sempre vendendo, estar sempre perdendo, a gente está falando de denominação, a gente está falando mais da Convenção Batista Brasileira. Isso. Junto com as igrejas, porque a denominação seria algo mais amplo, né? Nós estamos nessa discussão de hoje de pós-denominacionalismo, de ultramoderno. Como que o irmão vê essa questão da denominação em si? Será que ela perdura ou vai abrir espaço para que grandes igrejas, hoje nós estamos com grandes igrejas, com grandes ministérios, que não depende mais de denominação, de convenção? A primeira de Juiz de Fora é um exemplo disso, né? Ela não depende absolutamente nada. O irmão não me falou, mas eu sei, entendeu? Eu sei, não só ela, mas como a primeira de Curitiba, como a primeira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, como a Central da Barra, primeira de Campo Grande do Rio, como a Central da Barra, como tantas igrejas aí, né? A primeira do Recreio dos Bandeirantes. São muitas igrejas nesse Brasilzão aí que não dependem mais de convenção. A primeira de São José dos Campos, que tem um ministério até à parte, gigantesco, né? Gigantesco hoje. Então, pastor, eu gostaria que o irmão colocasse qual é a sua visão assim, desse denominacionalismo. Eu amo muito a minha denominação, sou um pastor de uma família tradicionalmente batista, somos 3 irmãos pastores batistas, tenho 4 tios batistas, outros primos, em torno de 15 pastores batistas, amo a denominação, mas, Vital, a conclusão que eu chego depois de tanta vivência na vida denominacional, e eu posso dizer que já fui tudo que alguém possa almejar, desde orador da minha turma quando me formei, a orador da Convenção Batista Brasileira, presidente de ordem de pastores, presidente de Junta de Missões Nacionais, presidente da Convenção Mineira, membro da diretoria da Convenção Brasileira e executivo do Estado. Então a minha vida é denominacional, mas acontece que a denominação ela é muito fechada, mesmo quem está lá dentro não consegue operacionalizar as mudanças necessárias. Eu fui executivo 15 anos. Você, quando procura bater de frente com aquelas ideias já cristalizadas dos mais conservadores, você é tido como revolucionário e não consegue levar avante muitas ideias de mudança. Então a análise que eu faço, como o artigo que eu escrevi recente sobre uma reflexão quanto ao denominacionalismo, eu entendo que as denominações históricas, a tendência é elas se fragmentarem. Por isso você já mencionou, a ideia do pós-denominacionalismo não é uma ideia revolucionária, é uma questão natural, porque o denominacionalismo, como você tem acompanhado, as denominações têm se fechado cada vez mais, Então, isso vai fazer com que a liderança dessas denominações que vão se apequenando seja cada vez mais enfraquecida. E quando você enfraquece, a tendência é morrer. Porque se a gente não estiver aberto para o novo, vai morrer.
Não é isso? Por isso a gente morre. Então, para mim, as denominações históricas, faço uma leitura sobre o que já foi a denominação metodista no mundo, desde John Wesley, não é, o grande revolucionário, avivalista, e o que é hoje. Veja o que foram os batistas, o que somos hoje. Então, as denominações vêm perdendo espaço. Na Europa, praticamente desapareceu, só sobreviveram as igrejas independentes. E nós vemos que no Brasil isso tem acontecido até mesmo no nosso meio. Não é igrejas que querem se tornar independentes, não, elas são expulsas da convenção. Basta elas crescerem, basta elas fazerem um trabalho diferenciado. Elas são maltratadas, elas são questionadas, elas são vilipendiadas e não são entendidas, não são utilizadas. Os pastores dessas igrejas são marginalizados, mal interpretados. Então, o que acontece? Essas igrejas começam a dar voos solos, começam a caminhar sozinhas, não porque querem, mas porque percebem que não tem espaço. Porque uma igreja grande, uma igreja só cresce quando o pastor tem uma visão bem plural, uma visão holística, uma visão do todo. Igreja que o pastor tem uma visão tacanha, pequena, não cresce, porque a igreja será sempre do tamanho da visão do pastor. E quando o pastor de uma igreja crescente, que tem uma visão ampla, ele começa a galgar sucesso, começa a receber pedradas, não é? E aí o seu espaço fica encurtado e ele então não tem outra alternativa a não ser partir para um ministério quase que específico, estando na denominação, fazendo parte dela, mas apenas de nome, sem ter envolvimento. E eu dou graças a Deus porque ainda sobrevivi, tenho sobrevivido, mesmo com pedradas, mesmo recebendo cartas apenas de cobrança, nunca de incentivo, de apoio. Você compartilha com um líder, dizendo para ele: batizamos 100 pessoas, como o pastor Sócrates esteve aqui pregando quando nós batizamos 106 pessoas. Batizamos agora 51. Aí você compartilha com o líder e ele, ao invés de dizer graças a Deus, louvado o nome do Senhor, fala: também você batiza de qualquer jeito. Na sua igreja não tem capacitação. Quer dizer, há um menosprezo ao crescimento. Isso aí tem um preço alto a ser pago no futuro. Os pastores das grandes igrejas que eu conheço, todos têm sido enxovalhados. Só aqueles pastores de igrejas pequenas, nós temos em Minas Gerais em torno de 250 igrejas com 50 membros. Com certeza todos esses pastores são aplaudidos. Mas nós temos uma igreja, que é a igreja que eu pastoreio hoje, com mais de 2.000 membros, que é a maior igreja do estado, que eu fico envergonhado em dizer isso. A maior igreja batista do estado é a primeira de Juiz de Fora, com 2.400 para 2.500 membros. As outras que estão em segundo lugar não chegam a 1.500 membros. E não passam de 5. Não passam de 5. Isso sinaliza alguma coisa. Enquanto temos mais de 250 com menos de 50 membros. E pasmem, qual é a média do número de membros em todo o estado de Minas Gerais? 100 membros por igreja. 100 membros por igreja. Em torno de 70 mil. Nós temos em torno de 700 igrejas. 700 igrejas. 70 mil membros. Uma média de 100 membros por igreja. Isso sinaliza que as igrejas que não tiverem uma visão mais aberta, elas tendem a sucumbirem junto com a denominação, como aconteceu na Europa. As igrejas desapareceram juntamente com as denominações, porque elas não sobreviveram aos tempos de mudança, de questionamento, aos tempos que exigiam uma postura diferente da igreja. É a minha colocação. Gostaria que esse quadro fosse revertido, mas será muito difícil, porque no meio cristão, no meio evangélico, principalmente, as pessoas têm a mente muito fechada para o novo. E a Bíblia diz que o Senhor faz nova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. O evangelho é um evangelho sempre contemporâneo. E as denominações
necessitam repensar o seu modelo, senão vamos ter assembleias de convenção que cabem dentro de um templo como da minha igreja, ainda sobra espaço. 300 pessoas, 400 num estado, e numa convenção brasileira, não é? Que tem mais de 1.500.000 batistas, você tem aí 2.000 pessoas apenas representando. Isto sinaliza alguma coisa e a gente precisa estar atento à sinalização. Pastor, suas considerações finais, o seu abraço ao nosso querido povo batista, mesmo diante desse quadro tão difícil, né? A seu abraço, seu carinho. Eu sei que o irmão tem um carinho muito grande pela denominação, o irmão fala com amor, claro, né? E também colocar aí não por vanglória, mas para que as pessoas possam ter como exemplo feliz daqui do trabalho em Juiz de Fora. Eu te agradeço primeiramente por ter vindo, ter estado aqui, conhecido, porque infelizmente muitos fazem questão até de não conhecer, né? Não ver aquilo que Deus está fazendo, e Deus está fazendo. Apesar de tudo que eu disse sobre o denominacionalismo, Deus está fazendo muito através de muitas igrejas. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito nas igrejas que a gente já mencionou aqui, e algumas que a gente se esqueceu de mencionar. Louvo a Deus. Eu luto para a gente ter uma denominação forte, mas uma denominação que de fato faça diferença na sociedade. Eu creio que estamos longe disso por causa da visão dominante, que é uma visão fundamentalista, e o fundamentalismo tende a morrer no mundo todo, não é? E morrerão com eles aqueles que têm as mesmas ideias, com ele aqueles que têm as mesmas ideias. Mas eu quero dizer que a igreja que eu pastoreio é uma igreja batista, cooperante com a denominação, missionária, envolvida. Eu sou um pastor envolvido, faço esse questionamento porque eu creio que isto é próprio dos batistas. Eu só sou batista por causa da liberdade que temos de expressão, de ser diferente. É isso que norteia, não é, os princípios batistas. É isso que me move. Quando eu vejo ordens de pastores limitando igrejas, limitando pastores, cerceando, quando eu vejo colocando regras para serem cumpridas acima da autonomia da igreja, eu fico triste, porque eu sou batista, porque nós devemos ter coesão quanto à cooperação para fazer a obra missionária, mas nós devemos ter liberdade para ser o que cada igreja entende que deva ser dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, mesmo com esses questionamentos, eu quero dizer que tudo que faço pelo temor que tenho a Deus, pelo amor que tenho à denominação da qual sou parte, sou fruto dela e que amo muito, e abro as portas, não é? Para todos que quiserem vir a Juiz de Fora, ver o que Deus está fazendo. E nós já temos tido, Vital. Virão alguns pastores aqui em agosto para ver o que estamos fazendo. O crescimento da primeira igreja não é por acaso. É fruto de muito trabalho, muito trabalho. Eu tenho 5 livros escritos, dentre eles um cujo título é Como Fazer a Sua Igreja Crescer. E nós aplicamos aquele... Eu não estou ligado a modelo nenhum que está por aí, mas nós temos um modelo próprio de fazer discípulo um a um, de estabelecermos estudos bíblicos nos lares e de crescermos através das famílias. E quem quiser tomar conhecimento disso, venha, que nós vamos oferecer tudo que temos para essas pessoas, como já temos oferecido para muitos. E para a liderança batista estão abertas as portas para as igrejas, para experimentarem também um pouco daquilo que a gente tem experimentado diariamente. Terminar a reunião, terminar essa entrevista contigo aqui, vou estar indo ver os animais, é o que eu faço aqui na segunda-feira, e nessa segunda-feira meio tempo fechado, mas nós estamos aqui porque não tem lugar melhor para estar do que aqui nesse lugar. Muito obrigado por sua presença e o meu abraço a todos os que irão, de uma forma direta ou indireta, tomar conhecimento dessa entrevista. Muito obrigado. Amém, pastor. Obrigado.